Deixe de comparar a sua jornada com o pódio de alguém. Eu me chamo Ana Flávia Eusébio e quero te desejar boas-vindas. E sugiro desde o início que você pegue um lápis, um caderno, pegue a sua aguinha, deixe aí do lado. Por quê? Porque isso te ajudará a ter um conhecimento ainda mais profundo, que realmente você consiga anotar, fazer as suas anotações para que você possa aplicar no seu dia a dia depois, porque as aulas elas são bem práticas. Sem mais delongas, eu quero iniciar exatamente fazendo uma analogia para você tentar entender com ainda mais clareza e profundidade essa frase que eu iniciei falando para você. Veja, muitos de nós, e é muito real, a comparação é algo muito instintiva. Na verdade, a comparação, ela é normal na sociedade. Agora eu te pergunto, tudo que é normal é correto? Tudo que é normal é certo? E a resposta é não. Hoje, a cultura de hoje, ela tem cada vez mais normalizado coisas que não são corretas para o casamento, não são corretas para a maternidade, não são corretas para a forma como nós lidamos com o nosso corpo físico. A gente já viu, isso me fez recordar, né, de um caso especificamente que aconteceu, salvo engano, na Suíça, de uma mãe que o seu filho, né, veio a falecer, que ela durante 3 meses alimentou o seu filho apenas com a luz, né, através da luz solar. E ela falava que esse era, né, o melhor alimento que um bebê poderia ter. E óbvio que a criança veio a falecer. Então, e ela foi presa, ela e o marido foram presos. Então, veja, hoje existem coisas na sociedade que nós não devemos normalizar, porém, a comparação é algo muito natural, muito instintivo do ser humano e muito disso, na verdade, a raiz disso está interligada pelo pecado mesmo. Nós fomos muito contaminados pelo pecado e o pecado fez com que nós tivéssemos essa comparação com o outro, até para nós nos avaliarmos se o que nós estamos fazendo está certo ou errado. Ao invés de nós buscarmos essa validação no lugar correto, que é em Deus, nós buscamos, ao invés de nós buscarmos na horizontal, a gente busca na vertical, a gente busca na horizontal. Eu passo a olhar para as outras pessoas me comparando peraí, se a Maria está indo por ali, eu estou indo por aqui, será que ela está mais certa ou eu estou mais certa? E óbvio que aqui nessa terra nós vamos comparar a partir dos resultados, mas nem todas as pessoas que estão tendo bons resultados dentro daquilo que você acredita que sejam bons resultados, estão no caminho certo, estão fazendo as coisas corretamente ou da maneira certa. Nós precisamos buscar essa validação de fato aqui, ó, nessa vertical. Deus, o que eu estou fazendo é correto? O que eu estou fazendo é certo? Te agrada? É da sua vontade? Esses comportamentos que eu estou tendo me afasta de ti ou me aproxima de ti? Esses caminhos que eu estou seguindo me levarão realmente para o centro da sua vontade ou está me afastando do centro da sua vontade? Só que nós nos perdemos, nós somos seres humanos e tá tudo bem. Eu preciso tomar essa consciência que terão dias que eu farei coisas do agrado de Deus e terão dias que eu farei coisas sobre o meu agrado. Ou o agrado da cultura, da sociedade, aquilo que para a sociedade é normal, como por exemplo falar mal de outras pessoas, como por exemplo sentar numa roda e trazer a vizinha ali e falar. Não estou dizendo que isso é correto, mas é o normal. E tem dias que nós vamos sim sentar ali na cadeira e às vezes falar de uma pessoa e nós precisamos aqui tomar consciência. Poxa, isso aqui não é correto. Já tiveram vezes de eu sentar numa roda, né, de pessoas e pessoas começarem a comentar de outras pessoas e eu colocar a língua ali e falar de outras pessoas e na hora, gente, na hora o Espírito Santo começar a inflamar o meu coração, chamar a minha atenção para isso não é correto. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós e nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvi-lo, entender, peraí, o que eu estou fazendo é certo, o que eu estou fazendo é errado. Não é porque é normal na sociedade que aquilo é correto. Então, né, trazendo essa analogia, nós precisamos entender, compreender que sim, a comparação, se nós não estivermos nessa sensibilidade, se nós não estivermos vivendo na sabedoria, a gente vai cair com muita facilidade, porque realmente é muito instintivo nós nos compararmos com outras pessoas. Agora veja, cada um está vivendo uma jornada de vida.
cada um já foi criado de uma forma, cada pessoa veio de um lar, às vezes a sua família era mais conservadora, às vezes a sua família era mais comunicativa, às vezes a sua família, eu já atendi pessoas que o filho falava, né, especificamente, eu ouvi pouquíssimas vezes ai, gente, me fugiu a palavra, o som da voz do meu pai, da minha mãe, não se comunicava. O meu pai não falava com a minha mãe, que não falava com o meu irmão, que não falava comigo, e eu não falava com eles. E aí, gente, muitas vezes, se você veio de um lar como esse, às vezes você olha uma pessoa que está se comunicando e você fala, meu Deus, eu queria tanto ser essa pessoa, e você começa a se diminuir, começa a se colocar dentro de uma caixa que não é a sua caixa e que não tem que se colocar dentro de uma caixa. A minha família, ela era uma família já mais comunicativa, apesar de várias coisas que aconteceram, e aí eu conto um pouquinho, né, da minha história nessa jornada que eu tenho aqui no YouTube. Então, se você tiver interesse, você pode assistir os outros vídeos, mas nós já éramos mais comunicativos, já éramos mais falantes, então isso é uma coisa muito mais normal para mim. Eu já vi, e é o que eu falo, tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre a normalidade dos padrões comportamentais, tanto para bom quanto para ruim, né? Então tem padrões comportamentais que eu vi na minha infância e que se eu não tivesse autoconhecimento, se eu não tivesse tomado consciência, eu poderia estar repetindo esses padrões só pelo fato de eu ter assistido eles na minha infância. Da mesma forma, os padrões que hoje eu vejo como positivo, como, por exemplo, a comunicação. Então, nós precisamos tomar consciência daquilo que é a minha jornada, o que eu vivi, né? Eu vivi com os meus pais, eu fui criado pelos meus avós, eu vim de um lar adotivo, eu vim de uma família adotiva. Tudo isso vai nos gerando sentimentos, que vai criando a nossa jornada. E muitas vezes, imagine um grande campo de futebol. Cada um tá passando ali, cada um tá na sua corrida, ou cada um tá na sua caminhada. Algumas pessoas estão mais morosas, algumas pessoas estão muito rápidas nessa jornada. E algumas pessoas, depois de passarem muitas vezes nesse campo de futebol, elas receberam um prêmio. Seja uma premiação por um status, seja a premiação por um dinheiro, seja a premiação por um bem material, seja a premiação por um reconhecimento nacional ou por um novo cargo numa multinacional. Cada um vai recebendo, né? Alguns recebem não mais. Ontem eu assisti, só fazendo um parênteses, eu assisto filmes e seriados, assim, nossa, demora muito tempo para eu assistir, porque às vezes eu assisto um capítulo, não é nem capítulo, né, uma série lá por mês, né, um capítulo, ou às vezes a cada 2 meses. E ontem eu estava assistindo The Chosen, tô na 3ª temporada, acho que é a última, mas tem bastante capítulos ainda pela frente, e aí ele estava falando sobre isso, né, Jesus veio falar sobre Tiaguinho, e foi bem no momento que Jesus mandou eles para serem missionários, né, para cuidarem de outras pessoas, para curarem outras pessoas. E aí Tiaguinho vem até Jesus, longe dos outros discípulos, e pergunta, mas Senhor, como eu irei curar outra pessoa se eu sou manco? Como as pessoas vão olhar para mim, eu estou perto de ti, como que elas vão crer que eu posso curá-las, sendo que o Senhor que está comigo, que o Senhor é o meu mestre, não me curou? E aí Jesus vira para ele e fala, exatamente por isso que eu confiei em você. Eu confiei que você poderia passar por essa situação. Eu confiei que você poderia curar outras pessoas, entendendo que eu, como seu pai, poderia te curar agora, neste exato momento. Mas eu quero que você faça essa reflexão e que leve isso para outras pessoas, que não é só o querer, que não é só papuf. Você quer uma coisa e você recebe aquilo, mas é que você entender que a sua jornada é exatamente para transmitir uma outra mensagem. A mensagem principal de Tiaguinho ali era exatamente compreender que ele tinha um problema físico na sua perna, mas que ele entendia a grandiosidade de Deus e que ainda assim ele continuaria amando a Cristo, mesmo ele sabendo que poderia receber a cura, mas o coração dele não estava simplesmente na transformação.
estava na fé dele de acreditar que um dia ele seria curado, porque Jesus fala para ele, né? Eu irei te curar. Mas no outro tempo, muitas pessoas, elas são provadas neste momento. Quantas pessoas, né, até no vídeo anterior eu falei sobre isso, sobre o imediatismo, né? As pessoas, elas buscam a Deus no imediatismo, Deus vai lá, concede a elas aquilo que ela estava tanto pedindo, e depois ela some, depois ela desaparece. Então, não é o que Deus quer. Deus realmente nos criou para nós termos um relacionamento muito profundo com Ele. Pensa, se você é mãe, se você é pai, que você está assistindo esse vídeo, gente, não tem coisa mais gostosa do que nós termos um relacionamento com os nossos filhos, dos filhos virem nos contar, vir contar alguma coisa, nós compartilharmos algo com eles. Agora, todas as vezes que os nossos filhos se afastam de nós por um tempo determinado, eu passei isso no meu relacionamento com o Dani, meu filho mais velho, que teve uma fase que ele se aproximou muito do meu marido, muito, a ponto de falar, não quero a mamãe, não quero a mamãe. Teve essa fase também comigo, e aí depois ele passou essa fase com meu esposo. E eu sentia muita falta dele, eu sentia, né, eu falava, Dani, dorme com a mamãe hoje. Ele, não, só o papai, quero o papai, tudo era o papai, deixa a mamãe te dar banho. Não, é o papai. E aí o que acontece? A gente sente falta. Da mesma forma, Deus, ele sente essa falta nossa, ele quer a nossa presença, ele quer o nosso relacionamento, ele quer sim que a gente converse com ele diariamente, mesmo que muitas vezes na nossa cabeça a gente fale, mas isso aqui Deus já sabe. Deus não é onipotente, onipresente, ele não sabe todas as coisas, ele não lê os nossos pensamentos. Sim, ele lê, mas ele quer que a gente converse com ele. Quantas vezes a gente está olhando ali para o nosso filho, a gente já sabe o que ele quer comer, o que ele quer beber, mas a gente quer que ele faça o quê? Desenvolva a fala, que ele realmente, através da fala, que ele comece a ter um relacionamento mais profundo conosco, de confiança, de aproximação. Então, que a gente possa tomar essa consciência. E aí, dando um passinho para trás, né, que eu realmente falei que eu iria abrir um parênteses, então, fechando esse parênteses, a gente precisa compreender com maior profundidade a nossa jornada. Então, terão pessoas ali que estarão subindo no pódio, mas muitas vezes a gente só vê a celebração dessa pessoa, a gente só vê o momento que a pessoa está subindo. Mas espera aí, quantas vezes essa pessoa já correu? Quantas vezes essa pessoa ela já passou por esse mesmo lugar que você está passando? E aí, né, a comparação ela vem muito mesmo da expectativa dos papéis femininos que a sociedade nos cobram, né? Às vezes você está trabalhando, às vezes você trabalha servindo o seu lar, às vezes você é casado, às vezes você é solteira, às vezes você tem filhos, às vezes você não tem filhos, e nós passamos, né, cada vez mais buscando por essa perfeição, buscando por buscando provar essa pressão social que nos é colocada, todos os meios, as expectativas, e isso só faz com que a gente sofra cada vez mais. E são várias vertentes que nos levam à comparação, mas uma delas são as redes sociais. Isso não é nada novo para você, mas acho que uns 3 meses, Jesus me pediu assim fortemente no meu coração para que eu pudesse parar de seguir ali praticamente 100% das pessoas que eu seguia. Por quê? Não exatamente pela distração ou pela comparação, mas era pela distração. É muito normal, é habitual a gente entrar numa rede social e a gente passar tanto tempo ali, e eu era exatamente pela distração. Deus estava me chamando para um propósito específico na minha vida, e ele falou para mim nitidamente, você não pode se distrair, porque isso aqui tem tempo, isso aqui eu preciso que você me entregue dentro desse tempo. E quando você fica distraída, você se perde, e às vezes a gente entra numa mensagem, a gente passa quanto tempo naquela mensagem, a gente começa a viajar, né? Se a gente olha às vezes ali uma referência de um relacionamento perfeito, você começa a trazer, eu também. Nossa, mas meu marido não faz isso por mim. Nossa, mas a gente não tem isso. Nossa, mas a gente não faz essa viagem. Nossa, por que os nossos filhos não ganham um presente como esse? É muito instintivo, gente. E às vezes aquele post que tinha 40 segundos, você ficou presa nele durante 5 minutos, 10 minutos, refletindo. Às vezes você vai dormir pensando naquilo, acorda pensando naquilo. E aí uma das coisas que eu fiz foi parar de seguir. Eu seguia acho que 560 pessoas e hoje eu sigo 4 pessoas, sendo 2 delas o meu marido e os meus filhos, e mais 2 pessoas apenas.
que são referências para mim hoje, assim, muito, muito, que me levam para esse direcionamento, realmente para esse caminho que Deus me pediu, né, muito fortemente. Então, tome muito cuidado com as suas redes sociais, não fique com esse apego, diminua cada vez mais, deixe de seguir pessoas que de alguma forma você se sente mal. A inveja é algo que também a gente não consegue ter um certo controle, a gente precisa pedir para Deus nos curar, né? Quantas vezes a gente olha para algumas situações e não só se compara, mas sente inveja daquilo. Peraí, Deus me cura. Mas se hoje você está nesse processo de cura, e pedindo para Deus, orando para Deus, talvez seja necessário você também parar de seguir, parar de acompanhar a vida de pessoas específicas que às vezes despertam esses sentimentos negativos em você. Um outro ponto é a busca pela validação. Quantas vezes a gente busca, né, ser validadas por outras pessoas, pessoas que estão na sociedade. Eu sempre costumo dizer que quando uma pessoa ela vem conversar comigo, eu sempre pergunto para ela se ela está buscando pela validação ou se de fato ela quer a minha opinião ou uma mentoria especificamente. Por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas, muitas mulheres, elas só buscam a validação daquilo que elas acreditam. Então ela decide comprar esse lápis, ela compra esse lápis e ela quer validar com outra pessoa se esse comportamento que ela teve, essa ação que ela teve foi uma ação correta ou certa. Então, muitas de nós fazemos isso conscientemente e outras não, elas fazem inconscientemente. Às vezes vão buscar validações em pessoas que não têm nenhuma autoridade para validar tais comportamentos. Então, tome bastante cuidado, tome a consciência. E o último ponto que eu gostaria de falar é a síndrome do impostor, que são aquelas pessoas que nunca se acham boas o suficientes. Então, essa comparação é cada vez mais aflorada dentro delas, exatamente pela necessidade da aprovação, por se sentirem para baixo, por se menosprezarem. Às vezes ela é infinitamente melhor em tal competência do que a pessoa que ela está assistindo, um exemplo, mas ela não consegue enxergar, ela acha de fato que ela é uma das piores pessoas. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que é uma grande referência para mim, e ela estava compartilhando que ela é muito boa especificamente em algo, e uma pessoa veio, ela é lutadora, e aí quando ela saiu do tatame, uma pessoa de um outro país um homem veio e deu parabéns para ela pela luta que ela teve. Ela, enfim, disputou um campeonato com uma das melhores do país. Do país não, que nem foi aqui no Brasil, foi na Argentina. E aí, quando esse homem veio dar os parabéns para ela disse que na hora você tá falando de mim mesmo? Não é possível que essa pessoa veio dar parabéns para mim. Ela deve estar me confundindo. Então veja que muitas vezes a gente não verbaliza a síndrome do impostor. A gente não fala porque às vezes a gente não tem uma intimidade com a outra pessoa, mas internamente, em nossos pensamentos, nós não estamos acreditando nas competências que nós temos, nas habilidades que nós temos, porque a gente não está olhando para o nosso progresso diário. Pode ser que hoje você esteja andando em passos lentos. Talvez essa jornada que eu falei para você, essa volta, né, em volta desse campo de futebol, talvez você esteja muito diferente de pessoas que estão à sua volta. Talvez a sua vizinha, talvez a sua melhor amiga, talvez uma colega de trabalho esteja correndo ou está dando uns trotezinhos mais rápidos do que o seu. Só que você olha para sua jornada e você está fazendo de forma mais lenta, só que você não desvia o caminho, você não desvia o foco. E isso faz com que você se torne uma pessoa consistente, que você se torne uma pessoa ali disciplinada. E quando você recebe uma premiação por conta disso, muitas vezes você começa a desacreditar. Você fala, nossa, mas a Maria ali, minha vizinha que está correndo mais rápido que eu, está fazendo mais coisas do que eu, não recebeu a premiação, por que eu recebi? E você passa a desacreditar daquilo que você tem construído
há muito tempo. Então, tome bastante cuidado, porque a comparação de fato, algumas comparações, se é que isso seja uma verdade, algumas pessoas falam, até literaturas falam que às vezes uma dose de comparação ela é positiva, no sentido de eu olhar a outra pessoa que já chegou no lugar onde eu pretendo chegar e eu olho para ela, olho para a sua jornada e falo o que ela fez para chegar até aqui. Olha, em alguns momentos eu discordo disso, porque eu acho que cada jornada é uma jornada, cada jornada é única, porque as pessoas elas têm acesso a informações de formas diferentes e mais do que acesso à informação, as pessoas interpretam as situações de maneira diferente, de maneiras diferentes. Mas eu olho para aquela pessoa que já atingiu, vamos pegar algo mais palpável, um corpo físico, ela tá exatamente com o corpo que eu desejo, eu olho para ela e eu falo, poxa, aquela pessoa ali, ela é minha motivação. E isso faz com que eu entre em ação para realmente atingir aquele físico que eu tanto quero. Porém, algumas comparações num nível muito mais depreciativo, muito mais doloroso mesmo, é quando a pessoa ela olha para aquele corpo desejado e ela se sente tão distante daquilo que a faz parar. Ela simplesmente estagna. Então ela pensa, poxa, aquilo tá tão distante de mim a ponto de eu não nem querer, porque eu não consigo visualizar. E isso é um grande problema do imediatismo também. Porque quando eu olho para aquele corpo, na hora eu imagino, peraí, eu levarei pelo menos 700 dias, 800 dias, 2 anos, 6 meses, eu preciso ser realista comigo mesma. Então, se eu olho para aquele corpo perfeito, dentro daquilo que eu acredito que seja perfeição, e eu falo, coloco 2 anos para eu atingir aquele corpo, eu trabalharei nessa minha jornada para eu atingir aquele corpo. E aí, comparação tóxica é quando a pessoa olha para aquele corpo, ela percebe que ela levará muito tempo e ao invés dela se sentir estimulada ela simplesmente trava. Então tome bastante cuidado, analise como que a gente pode reverter ali o quadro da comparação. É o autoconhecimento, é você se perceber todos os dias o que você tem feito com você, e uma das ferramentas perfeitas do autoconhecimento é realmente se acolher, se acolha, se valoriza, olhe para dentro de você. Lembre-se sempre que o seu valor não é dado por pessoas deste mundo, mas o seu valor já foi dado numa cruz. Deus te ama do jeito que você é. Não quer dizer que você precisa ficar estagnada, que você precisa ficar parada, mas respeite a sua jornada, respeite você. A comparação em excesso nada mais é do que uma falta de respeito com você mesma. Então pare de se comparar, respeite a sua jornada, respeite o seu progresso e no dia certo, da maneira certa, no momento correto, você subirá no seu pódio. E muitas pessoas que se compararão a você subindo no pódio simplesmente estarão nas jornadas delas e muitas delas não enxergarão tudo que você fez para subir naquele pódio. E é o que nós muitas vezes fazemos quando nós simplesmente olhamos para aquela pessoa no pódio e a gente nem imagina o que essa pessoa já passou para subir lá um dia. Eu espero de todo o meu coração que você se desenvolva, que você cresça. Eu tenho uma comunidade relativamente pequena, é o objetivo de nós estarmos ainda mais próximas mesmo, ao qual todos os dias a gente fala ali sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Eu pedirei para o time deixar aqui embaixo o link, se você sentir no seu coração, vem participar também, porque ali é uma forma de nós estarmos ainda mais unidas, né, e trabalhar contra a cultura da comparação, o excesso de rede social, o excesso de pressão social, o excesso de expectativas de papéis femininos. Então, se você sentir, entre, será muito, muito bem-vinda e nós teremos aí esse contato muito mais intimista. Eu espero que tenha feito muito sentido para você e até o próximo vídeo. Tchau!